A força de um homem não está apenas nos músculos, mas nas escolhas que ele faz. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Recebeu uma unção especial e carregava um propósito grandioso: libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele tinha tudo para ser um herói inabalável, um líder poderoso e um exemplo de fidelidade ao Senhor. Mas algo o derrubou. A Sansão não foi vencida por exércitos ou armas, mas por suas próprias paixões. Ele era o homem mais forte de seu tempo, mas sua fraqueza espiritual o destruiu. Seduzido por mulheres estrangeiras, desobediente às instruções divinas e confiando demasiadamente em sua própria força, ele trilhou um caminho perigoso que o levou à humilhação e ao cativeiro. Juízes 16, 19 e 20. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão perdeu mais do que sua força. Ele perdeu sua conexão com Deus, sua visão, sua honra e sua missão. Mas sua história não termina no fracasso. Há lições poderosas que podemos aprender com sua trajetória e um alerta para todos nós sobre as consequências das más escolhas. Meus irmãos e irmãs em Cristo, é uma alegria ter vocês aqui conosco no canal Passagens Bíblicas Narradas. Prepare-se para mergulhar nessa história e descobrir como evitar os mesmos erros que levaram Sansão à destruição. A origem de Sansão, um homem escolhido por Deus. Desde antes de seu nascimento, Sansão foi separado para um propósito especial. Sua história começa com uma promessa divina. Um anjo apareceu à sua mãe, que era estéril, e anunciou que ela teria um filho que deveria ser nazireu desde o ventre, consagrado ao Senhor. Isso significava que ele não poderia beber vinho, tocar em coisas impuras ou cortar o cabelo, pois sua força vinha da aliança que Deus estabeleceu com ele. Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Desde jovem, Sansão demonstrou uma força sobrenatural, derrotando leões com as próprias mãos e vencendo batalhas sozinho. Ele foi levantado por Deus como juiz para libertar Israel da opressão dos filisteus. Mas apesar de ter recebido um chamado grandioso, Sansão começou a tomar decisões que colocariam tudo a perder. Ele tinha um dom poderoso, mas sua falta de vigilância e suas escolhas erradas o afastaram do propósito divino. Seu coração inquieto o levou a buscar relacionamentos proibidos, alianças erradas e, principalmente, confiar em sua própria força em vez de depender de Deus. Sua história nos ensina que nem mesmo o maior talento pode sustentar um homem que faz escolhas erradas. Sansão não caiu de uma vez, mas deu pequenos passos rumo ao fracasso. Ele ignorou os alertas divinos, brincou com o pecado e acreditou que nunca perderia o favor de Deus. Mas toda aliança quebrada tem suas consequências. Sansão poderia ter sido um grande libertador, mas escolheu o caminho da insensatez. Agora veremos como suas más decisões o conduziram à sua queda. Os erros fatais de Sansão, a trajetória de uma queda anunciada. A queda de Sansão não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma sucessão de escolhas erradas, pequenos deslizes que, acumulados, resultaram em sua destruição. Apesar de ser escolhido por Deus, ele brincou com o perigo, desconsiderou sua consagração e confiou demais em sua própria força. Sua história é um alerta poderoso sobre como as más decisões podem nos afastar do propósito divino. Desejos impulsivos, a fraqueza de Sansão. Sansão tinha um grande problema. Ele era movido pelos desejos da carne.
Em vez de buscar uma esposa entre o povo de Deus, ele insistiu em se casar com uma mulher filisteia, contrariando os princípios estabelecidos pelo Senhor. Juízes 14, 2-3. Subiu, pois, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Então seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mesmo alertado pelos pais, Sansão insistiu em seguir seus próprios desejos. Seu coração era dominado pela paixão momentânea, e essa fraqueza abriu portas para sua ruína. Esse comportamento se repetiu ao longo de sua vida, levando-o a se envolver com mulheres que não temiam a Deus e que, no final, foram instrumentos de sua destruição. Brincando com o pecado, a imprudência de Sansão. Sansão parecia acreditar que sua força era inabalável, que poderia fazer qualquer coisa sem consequências. Ele tocou em um leão morto, quebrando a regra nazireia de não se contaminar com cadáveres. Ele confiava tanto em seu próprio poder que começou a agir sem temor a Deus. Juízes 14, 8-9. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartou-se do caminho para ver o corpo do leão morto. E eis que na boca do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas mãos, e foi-se, comendo dele pelo caminho. Esse comportamento mostrava como ele já não respeitava os limites impostos por Deus. Ele quebrou votos sagrados sem remorso, sem perceber que estava se afastando cada vez mais da presença do Senhor. Relacionamentos destrutivos. A armadilha de Dalila. O maior erro de Sansão foi se envolver com Dalila, uma mulher que, apesar de sua aparência sedutora, tinha uma agenda maligna contra ele. Dalila foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força e entregá-lo aos inimigos. Juízes 16, 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que está a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para que te possam subjugar. Sansão brincou com a situação, mentindo algumas vezes sobre sua força, mas sem perceber que estava cada vez mais envolvido na armadilha. Ele acreditava que nunca perderia sua força, que Deus sempre estaria com ele. Mas sua insistência em permanecer em um relacionamento destrutivo custou-lhe tudo. Dalila insistiu, persistiu e pressionou, até que ele revelou o segredo de sua força. Seus cabelos jamais deveriam ser cortados, pois era um sinal de sua aliança com Deus. Juízes 16, 17. Então lhe abriu todo o seu coração e lhe disse: Nunca subiu navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão ignorou os sinais, brincou com o perigo e confiou em alguém que claramente não queria o seu bem. Quando ele finalmente contou seu segredo, Dalila o traiu e chamou os filisteus, que o capturaram, arrancaram seus olhos e o fizeram prisioneiro. A força de Sansão não estava apenas em seu cabelo, mas na aliança que ele tinha com Deus. Ao quebrar essa aliança, ele perdeu tudo: o preço da desobediência, a humilhação e o cativeiro de Sansão. As escolhas de Sansão o levaram a um caminho sem volta. Depois de revelar o segredo de sua força a Dalila, ele foi entregue aos filisteus. Sua confiança excessiva em si mesmo o cegou para o perigo real que o cercava. Quando Dalila o traiu, ele acreditou que poderia se livrar como das outras vezes, mas algo terrível aconteceu. Deus havia se afastado dele. Juízes 16, 20. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa é uma das passagens mais tristes da história de Sansão. Ele acreditava que sua força sempre estaria com ele, mas não percebeu que a presença de Deus já não estava mais ao seu lado.
Sua arrogância e desprezo pelos mandamentos divinos o levaram a um estado de vulnerabilidade total, a humilhação de um ex-guerreiro. Sansão, que antes derrotava exércitos sozinho, agora estava nas mãos de seus inimigos. Eles o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde o fizeram girar um moinho, um trabalho humilhante normalmente reservado a escravos. Juízes 16:21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Sem sua força, sem sua visão, sem sua honra. Aquele que foi escolhido para libertar Israel, agora estava sendo usado como entretenimento para seus inimigos. Sua força sobrenatural havia desaparecido, mas o pior de tudo era que sua conexão com Deus também havia sido rompida. O pecado sempre cobra um preço. As más escolhas de Sansão o levaram à destruição. Ele quebrou os princípios divinos, confiou nas pessoas erradas e acreditou que poderia continuar pecando sem consequências. Mas agora ele pagava o preço, perdeu sua liberdade, sua dignidade e sua visão. A esperança no meio da escuridão. Apesar de tudo, a história de Sansão não termina no fracasso total. Mesmo em sua condição de prisioneiro, algo começou a acontecer. Seus cabelos começaram a crescer novamente. Juízes 16:22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois que foi rapado. Esse detalhe pode parecer simples, mas é extremamente simbólico. Sansão havia falhado, mas Deus ainda não havia terminado com ele. Seu cabelo crescendo era um sinal de que sua aliança com Deus poderia ser restaurada. Mesmo depois de tanto erro, havia uma chance de redenção. O último ato de Sansão, redenção e sacrifício final. Sansão estava cego, acorrentado e humilhado, mas dentro dele ainda havia um resquício de fé. Ele sabia que havia falhado, que havia quebrado sua aliança com Deus, mas também compreendia que sua força vinha do Senhor. E mesmo no fundo do poço, ele fez o que não fazia há muito tempo, clamou a Deus por ajuda. Juízes 16:28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Os filisteus estavam celebrando sua vitória sobre Sansão. Organizaram um grande banquete em um templo dedicado ao seu deus Dagon, onde reuniram milhares de pessoas, incluindo os principais líderes do povo filisteu. Eles trouxeram Sansão para o meio da festa, zombando dele, humilhando-o e tratando-o como um brinquedo quebrado. Juízes 16:25. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: Chamai Sansão para que nos divirta. Chamaram, pois, Sansão do cárcere, o qual brincou diante deles, e o fizeram estar entre as colunas. Mesmo sem seus olhos, Sansão enxergava algo que antes ignorava: sua dependência total de Deus. Ele pediu ao jovem que o guiava que o colocasse entre as duas colunas principais do templo. Ali, ele inclinou-se sobre os pilares e fez uma última oração. Ele não pediu vingança por orgulho, mas clamou ao Senhor por uma última chance de cumprir sua missão. E Deus ouviu seu clamor. Juízes 16:30. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Com sua última força, Sansão derrubou o templo inteiro, destruindo milhares de filisteus, incluindo os líderes que oprimiam Israel. Ele cumpriu sua missão, mas ao custo de sua própria vida. Sua história terminou com um sacrifício, e mesmo em sua morte, ele foi um instrumento de juízo contra os inimigos de Deus. A lição final de Sansão. Sansão poderia ter sido muito mais do que um juiz que morreu destruindo seus inimigos. Ele tinha um chamado poderoso, dons extraordinários e a presença de Deus com ele.
No entanto, escolheu andar por caminhos perigosos, brincar com o pecado e confiar demais em si mesmo. Sua história nos ensina que os dons e talentos que Deus nos dá não são garantias de sucesso se não forem acompanhados de obediência e temor ao Senhor. Ele perdeu a visão física, mas no fim de sua vida enxergou a verdade que antes ignorava. Sem Deus, ele não era nada. O que podemos aprender com Sansão? A desobediência nos leva à destruição. O pecado sempre tem consequências, mesmo que demorem a chegar. Não devemos confiar em nossa própria força, mas depender inteiramente de Deus. Mesmo depois de falhas, Deus ainda pode nos restaurar se nos arrependermos verdadeiramente. A história de Sansão é trágica, mas também é um lembrete do poder da graça de Deus. Mesmo quando erramos, quando caímos e nos afastamos, o Senhor nos dá a chance de nos voltarmos para Ele. Que possamos aprender com os erros de Sansão e escolher um caminho diferente. Um caminho de obediência, vigilância e dependência total de Deus. O alerta que a história de Sansão nos deixa. A história de Sansão não é apenas sobre força física ou grandes feitos, mas sobre o perigo da desobediência e das más escolhas. Ele foi escolhido por Deus, separado para um propósito grandioso, mas pouco a pouco suas decisões erradas o afastaram desse chamado. Seu coração inquieto, sua imprudência e sua falta de vigilância o levaram a um fim trágico, provando que nem mesmo os mais fortes podem permanecer de pé sem Deus. Sansão nos ensina que não basta ter dons, talentos ou um chamado. É preciso viver em obediência a Deus. Ele confiou demais em sua própria força e não percebeu que, ao se afastar do Senhor, estava se tornando vulnerável. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A história de Sansão é um alerta para todos nós. Será que estamos brincando com o pecado como ele fez? Será que estamos nos envolvendo com aquilo que pode nos afastar do propósito de Deus? Não podemos ignorar os sinais, pois toda escolha tem consequências. Mas ao mesmo tempo, Sansão também nos ensina que Deus é misericordioso. Mesmo depois de tantas falhas, no fim, ele clamou ao Senhor e foi ouvido. Isso nos lembra que ainda há esperança para aqueles que se arrependem e voltam para Deus. Joel 2:12-13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade. Se Sansão tivesse sido vigilante desde o início, sua história teria sido diferente. Que a vida dele sirva de alerta para que não cometamos os mesmos erros. Agora reflita. Você tem confiado mais em sua própria força do que na direção de Deus? Existem áreas da sua vida onde você está brincando com o pecado? Você está atento aos sinais de alerta ou está ignorando os avisos de Deus? Se você sente que precisa se voltar ao Senhor e abandonar qualquer coisa que te afasta dele, faça isso agora. Não espere chegar ao fundo do poço para perceber o que já pode ser evitado hoje. Que Deus nos ajude a aprender com a história de Sansão e escolher o caminho da obediência, da vigilância e da total dependência do Senhor. Agora, vamos orar ao nosso Deus, para que não possamos cair com as adversidades desse mundo. Pai Celestial, hoje nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que sem a Tua presença somos vulneráveis e fracos. A história de Sansão nos ensina o perigo de nos afastarmos de Ti, confiando mais em nossa própria força do que na Tua orientação. Senhor, não queremos cometer os mesmos erros. Ajuda-nos a discernir as armadilhas do inimigo para que não sejamos seduzidos por aquilo que parece inofensivo, mas que pode nos levar à ruína. Guarda os nossos olhos, Senhor, para que não sejamos iludidos pelo que o mundo oferece. Que nossa força não esteja em nós mesmos, mas na obediência à Tua palavra.
Livra-nos de relacionamentos e caminhos que possam nos afastar do teu propósito. Dá-nos sabedoria para reconhecer as influências erradas e coragem para nos afastarmos delas. Que nunca confiemos tanto em nossas próprias habilidades a ponto de nos esquecermos de depender completamente de Ti. Senhor, ensina-nos a sermos vigilantes. Não queremos ser pegos de surpresa pelo pecado, não queremos cair por falta de temor. Que possamos nos lembrar todos os dias que a verdadeira força vem da comunhão contigo, da obediência e da fidelidade aos teus mandamentos. Pai, se em algum momento já nos desviamos, se há algo em nossas vidas que está nos afastando de Ti, mostra-nos. Dá-nos um coração quebrantado e arrependido, para que possamos voltar à Tua presença enquanto ainda há tempo. Que a nossa história não termine em fracasso, mas em redenção, porque Tu és um Deus misericordioso e sempre dá uma nova chance àqueles que se voltam para Ti. Te agradecemos porque Tua graça é maior que nossos erros e Teu amor nos chama de volta. Guarda-nos, fortalece-nos e mantém-nos firmes até o fim. Oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para você. A história de Sansão nos ensina que o pecado sempre cobra um preço e que confiar apenas na própria força pode levar à ruína. No entanto, também aprendemos que Deus é misericordioso e está pronto para restaurar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Se você deseja crescer espiritualmente e fortalecer sua fé, não caminhe sozinho. Se inscreva no canal Passagens Bíblicas Narradas e ative o sininho para receber mensagens impactantes da Palavra de Deus. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você aprendeu com a história de Sansão? O que você fará para não repetir os mesmos erros? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse alerta e dessa reflexão. Nosso próximo vídeo já está chegando e eu espero te ver aqui novamente. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.